Não é porque o plano prevê na letra da lei a revisão que ele deve ser revisto, até porque ele não foi totalmente implementado. Nós temos, é claro, uma série de coisas que foram implementadas, mas neste momento, questões importantes que atenderiam a maioria da população ou a população que é mais atingida pelos problemas urbanos que nós temos, essas questões não foram avançadas, como, por exemplo, a criação de postos de empregos próximo à região de uma grande incidência de moradia na cidade, como uma melhoria do transporte público que facilita o deslocamento dessas pessoas para as regiões com oferta de emprego, lazer, cultura. Então, eu acho que é importante que a gente tenha uma efetiva avaliação sobre o que foi implementado e como que a população enxerga esse plano diretor e do que efetivamente a população se apropriou. E para que a gente faça isso, é importante que a gente crie condições de explicar para a população o que é o plano diretor. E nós ampliamos muito, nos últimos anos, um conhecimento e um debate com a sociedade sobre o que é o plano diretor. Canais importantes se abriram, como este canal de vocês, que possibilita, através de um discurso fácil, que as pessoas conseguem entender e construir um entendimento, se criaram. Mas nem por isso a gente consegue, por exemplo, atingir todo mundo. Então, um problema que a gente vê é: precisamos primeiro avaliar o que foi implantado. Se o plano efetivamente deu conta de criar mecanismos que atendam às necessidades da nossa sociedade. Por exemplo, nós temos um plano municipal de habitação, que também era obrigação do PDE, e que ele está na Câmara Municipal de São Paulo desde dezembro de 2016. Ele não foi levado a uma discussão pública. Nós tínhamos uma reivindicação para que se repensasse um pouco os imóveis ociosos na região central. Acadêmicos, professores universitários, movimentos de moradia, arquitetos, sempre reivindicamos que tivesse uma legislação específica. Conseguimos, nos últimos anos, incorporar o Código de Obras, um capítulo especial sobre reforma e retrofit, mas ainda assim não tínhamos uma lei específica. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei propondo uma legislação de retrofit, e esta legislação foi rapidamente pautada, rapidamente votada e sancionada pelo prefeito municipal, sem que houvesse uma discussão clara e pública para que isso fosse efetivamente encaminhado. O próprio Conselho Municipal de Habitação vinha discutindo entre os seus pares a importância desse projeto de lei, a importância dessa legislação, mas o texto que foi encaminhado à Câmara não foi submetido ao Conselho Municipal, não foi submetido a uma participação popular. Portanto, novamente, interessa a quem uma legislação que não passa por uma discussão mais ampla e participativa. Essa questão sobre a participação é uma das questões fundamentais. O próprio prefeito, recentemente, numa entrevista a um canal de televisão, defendeu que haverá uma participação virtual, que as pessoas estão se cadastrando. Agora, com os problemas que nós temos de acesso à internet por toda a cidade, isso que nós estamos fazendo efetivamente é uma exclusão. Através da falta de acesso à rede de internet, nós estamos excluindo as pessoas digitalmente. Então, nós já estamos excluindo fisicamente e vamos excluir quando impormos um modelo digital de discussão. Nós vamos favorecer uma determinada parte do setor que defende essa mudança, que é o setor imobiliário, na maioria das vezes, que quer ver revisto aí os eixos de estruturação urbana para que hajam novos ganhos do ponto de vista imobiliário. Queria que você comentasse um pouco a apropriação por parte da população do conhecimento do plano diretor. É importante que se crie uma forma de comunicação do que é o plano diretor, o que ele pode fazer, um programa de atenção à população, principalmente a população que mora nos lugares mais distantes do centro da cidade, para que elas conheçam efetivamente o que é o plano diretor, quais são os instrumentos que o plano diretor tem, que garantam que a população tenha a oportunidade de ter uma melhor habitação, que tenha a oportunidade de ter emprego, que tenha a oportunidade de ter escola, que tenha a oportunidade de ter um sistema de saúde efetivo, com equipamentos de saúde com qualidade, distribuído em toda a cidade, para que você evite
essas diferenças que você tem, por exemplo, de expectativa de vida. Em bairros mais distantes da cidade de São Paulo, comparado com bairros mais bem localizados, você chega a ter uma diferença de expectativa de vida de 20 anos. A Rede Nossa São Paulo, ela publicou o mapa da desigualdade há um ano atrás, e atualizou recentemente, onde ele mostra claramente esse problema do que eles chamam do desigualtômetro. Uma das questões importantes que você percebe é justamente a questão da expectativa de vida, a oferta de equipamentos de saúde, a oferta de equipamentos de educação, com números de vagas disponíveis, né, para a população muito maior nas regiões mais infraestruturadas e muito menor nas regiões com menos infraestrutura, o que faz com que as famílias tenham que ter deslocamentos para trabalhar, deslocamento para ir equipamentos de saúde, deslocamentos para levar as crianças à escola. Então, estes deslocamentos, quando você não tem um transporte público de qualidade, um transporte público com valor acessível, você aumenta a desigualdade. Então, uma das coisas que foi iniciado há alguns anos atrás é a notificação dos imóveis subutilizados ou ociosos na cidade de São Paulo, muito bem localizados, alguns deles, imóveis grandes, que poderiam receber equipamentos de saúde, equipamentos de educação, que poderiam receber habitação, e não só de baixa renda. É importante que você mescle a moradia, mescle a oferta de moradia no território, para que você tenha justamente essa combinação de pessoas convivendo junto no mesmo espaço e participando da dinâmica social e das questões sociais que acontecem na cidade. Um outro problema que nós temos também, a gente vê acentuando aí com a pandemia a existência de população em situação de rua e outros tipos de pessoas, outras categorias de pessoas que têm uma necessidade de uma atenção especial na moradia, porque tem, no momento em que elas se encontram, uma certa dificuldade de acesso à renda, e, portanto, não tem como subsidiar uma moradia. Para isso, o Plano Municipal de Habitação, por exemplo, ele prevê a criação de um programa que é um serviço social de moradia, para que atenda a essa população no período em que perdurar esta condição que ela tem de não conseguir ter acesso à renda para poder efetivar esse pagamento. É claro que você tem público como os idosos, que talvez tenham um tempo maior ou não tenham condição de ter acesso à renda. Portanto, tem que ter um programa específico. É importante que a gente pense não só no Plano Municipal de Habitação de caráter geral, que ele vai se preocupar com a provisão habitacional, seja para compra e venda, seja para locação ou alocação de mercado, que é importante que ela exista também. E é importante também que você pense num programa de habitação de mercado popular, onde a prefeitura também participe da destinação dessas moradias, para que essas moradias não se aproveitem, por exemplo, de uma legislação especial como os EIs, e acabam servindo para outra fatia de mercado que não para aquela que a legislação criou e pensou. Nós temos vários empreendimentos surgindo na região central, empreendimentos com uma modalidade de moradia nova, né, que são os estúdios. Em 2019, lançaram um prédio com 10 metros quadrados, a unidade habitacional, e com um conjunto de serviços distribuído em todo o imóvel, que você vê claramente que aquela unidade não se presta à família que precisa de uma moradia adequada, para morar decentemente, para acordar no dia seguinte e ir trabalhar, para levar seus filhos para a escola. Então, é importante que a gente faça uma reflexão para que vai servir essas unidades tão pequenas que estão sendo produzidas hoje pelo mercado popular e que certamente não serão ocupadas pelos seus compradores. Quem vai ocupar? Que tipo de moradia está se constituindo a partir deste modelo tão pequeno de habitação que está se construindo hoje nas regiões centralizadas ou nos eixos de estruturação? A gente tem novos loteamentos se constituindo em regiões ambientalmente frágeis e é preciso que haja um controle dessas ocupações. A gente tem, no plano diretor estratégico, a criação de mais de 130 parques na cidade de São Paulo. É importante que a gente crie condições de que essas áreas sejam adquiridas, que esses parques sejam viabilizados,
para que a gente não coloque novamente essas regiões que têm previsão para a existência de um parque numa condição de uma ocupação irregular. Então, é importante que se combine essas ações para que a gente não aumente a vulnerabilidade, não aumente a ocupação dessas áreas mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, atenda com qualidade as pessoas que precisam morar e morar do ponto de vista mais amplo. Morar com trabalho, morar com comércio, morar com educação, morar com saúde, morar com lazer, com parque. Então, é importante que a gente pense na cidade desta forma mais global e é importante que a gente dê conhecimento para as pessoas. É importante que a gente faça esse trabalho menor, que alguns chamam de trabalho de formiguinha, né? Mas se eu explico para o meu vizinho, se eu explico para o meu primo, se eu explico para minha mãe, se eu explico para uma pessoa mais próxima que pode multiplicar esta informação, a gente pode constituir uma amplitude desta rede de conhecimento. Então, eu não tenho dúvida que a comunicação é fundamental e a gente deve ampliar os canais de informação usando a nosso favor muitos dos mecanismos que são usados contra a gente, divulgando fake news, provocando instabilidade emocional, instabilidade financeira. As pessoas informadas poderão se empoderar desta informação e, com isto, poderão discutir quais são os destinos que elas querem para a nossa cidade.